Olá, meus amores, meus seres de luz, como vocês estão? Aqui é a Tatiana Stroop, eu sou psicoterapeuta integrativa e psicoaromaterapeuta. Hoje eu vim falar de um tema muito recorrente que as pessoas têm muitas dúvidas quando elas fazem o meu curso de aromaterapia para iniciantes. Quando as pessoas já são terapeutas, eu recomendo agregar a aromaterapia no trabalho, no consultório, né? Trabalhando com os óleos essenciais para auxiliar no tratamento. Quando a pessoa não tem formação nenhuma em terapeuta, não tem nenhum conhecimento, eu recomendo ela fazer alguns outros cursos antes de dar início ao atendimento com aromaterapia. O meu curso, embora ele seja bastante completo, mas é um curso para iniciantes. E a gente fala somente dos óleos essenciais, de como trabalhar os óleos essenciais, a gente não adentra muito ao ser humano. E é importante ter esse conhecimento antes de você atuar como um aromaterapeuta. Então, uma das dúvidas comuns é: Tati, como que eu atendo? Como é uma consulta em aromaterapia? Então, a primeira coisa, você define um valor para a sua consulta. Então, de repente, ou você integra essa consulta ao trabalho que você já realiza como terapeuta, ou então você faz um braço, né? Como aromaterapeuta, então eu vou cobrar X reais pelas minhas consultas tradicionais e tantos reais pela minha consulta como aromaterapeuta. Então você define isso, como você quer trabalhar, e aí a partir do momento que você definir uma consulta como aromaterapeuta, a minha orientação, como eu faço, é da seguinte maneira. Então você agenda um horário, de preferência 1 hora para esse paciente, você vai realizar uma anamnese com esse paciente. Então você vai realizar algumas perguntas para esse paciente sobre a saúde física e a saúde emocional e social desse paciente. Então você faz essas perguntas, então saúde física, se tem algum problema de saúde, como é a questão do sono, a questão da alimentação, da concentração, do foco, a saúde emocional, como que está o estado muito ansioso, muito depressivo, como que é esse estado emocional. Então você vai lá e faz essa anamnese por escrito do seu paciente, pegando esses dados, né? Na questão social, como são as amizades, costuma sair bastante, não entra aí na questão psicológica, né? Mas a gente dá esse ramo aí para o social para saber como é a interação dele com o meio. Aí, a partir daí, você tendo essas informações com esse paciente, você vai definir algum tipo de tratamento. Então, é interessante também você questionar para esse paciente, esse interagente, como ele gostaria, como é mais fácil a utilização do tratamento em aromaterapia para ele. Então, tem os inaladores, tem o PIN, energético, que você pode colocar óleo vegetal e diluir algum óleo essencial para ele passar no pulso. Quem é terapeuta suave, que eu dou esse início desse conhecimento no meu curso, mas aí depois tem que fazer a formação de terapeuta suave. Então, quem já é terapeuta suave pode fazer a solução vibracional. Pode também atuar fazendo um spray vibracional para esse paciente, ou trabalhando a questão do perfume terapêutico. Então você vai colocar no vidrinho, né, o óleo vegetal e a escolha dos óleos essenciais aqui, e ele vai utilizar ou colocando num difusor de ambientes, ou colocando no próprio pulso, ou colocando na mão e inalando, enfim. O que é importante? Ter um tratamento personalizado. Então, esse interagente, essa pessoa que vai utilizar os óleos essenciais, que vai utilizar esse tratamento de aromaterapia, é interessante e é importante ser um tratamento personalizado. Ele precisa utilizar um produto que faça sentido para ele, que seja prático para ele. Porque de repente você formula um creme aromático e ele não gosta da textura do creme, ele não vai passar. De repente você formula um inalador e ele não gosta de sentir cheiro. Então é importante você conhecer aí qual é a dinâmica desse paciente para você poder identificar qual é a melhor forma de tratamento para ele que ele vá aderir
e realizar esse tratamento, que faça sentido e que seja prático para ele realizar esse tratamento. Depois que você definiu a forma de tratamento com esse paciente, aí é interessante você fazer o teste olfativo, a prova olfativa. Então você define alguns óleos, então você definiu um tratamento ali para ele, você vai definir alguns óleos que tenham os mesmos princípios ativos, a mesma composição química, e aí vai pedir para ele fazer o teste olfativo. Então o que é isso? Se ele gosta de um óleo mais cítrico, de um cheiro mais cítrico, de um cheiro mais adocicado, de um cheiro mais floral, de um cheiro mais amadeirado, para você poder fazer esse tratamento para ele, poder formular esse tratamento para ele. No meu consultório, eu utilizo muito a radiestesia para os meus pacientes, então eu faço a consulta de aromaterapia e depois eu formulo um tratamento específico para esse paciente a partir da radiestesia. Mas caso você não tenha essa ferramenta, se você tiver, pode entrar em contato comigo, que eu oriento a utilizá-la. Mas caso você não tenha essa ferramenta, você vai fazer nessa forma, né? Então, um teste olfativo para ele sentir os aromas e para ficar um tratamento prazeroso para esse paciente também. Não adianta nada, às vezes, a gente formular um tratamento que vai ficar, não vai ficar um cheiro muito agradável e ele não vai sentir prazer em usar. Um dos aspectos da aromaterapia é o aroma, é o prazer em utilizar esse tratamento. Depois que você definiu esse tratamento, aí você pode formular esse tratamento tanto no seu consultório, quanto você pode formular em casa, num laboratório, num lugar específico aí, e depois entregar esse tratamento para o seu paciente. Não necessariamente ele precisa sair com o tratamento do consultório. Isso é uma opção minha, como eu atendo em alguns locais, então muitas vezes não dá para eu levar todo o material. Então o que eu faço é isso, eu faço esse atendimento e defino o tratamento, depois formulo e entrego para esse paciente. O importante que a gente precisa levar muito em consideração isso, e eu falo bastante isso nos meus cursos, nós não somos médicos, exceto se você é um médico formado e utiliza aromaterapia, ok, para você a opinião é outra, né? A função, a ideia aí é outra. Mas nós não somos médicos, então a gente não tem o conhecimento da fisiologia do corpo humano, do conhecimento de como funciona o corpo humano. A minha formação é psicologia, então eu oriento os meus alunos nos meus cursos a gente ir sempre para o campo do emocional, da psicoaromaterapia. Então, da função desses óleos na utilização, nas emoções dos nossos pacientes, dos nossos interagentes. Então, por exemplo, o paciente chega lá com uma queixa física, eu faço a investigação a partir da visão metafísica da saúde, a partir da psicossomática, a partir da linguagem do corpo, para poder entender quais as emoções que geram esse sintoma físico. E aí, quando você define, né, você compreende quais os processos emocionais que geram esse sintoma físico, você consegue atuar nesse campo emocional. Então, a gente sabe que as doenças primeiro se iniciam nos corpos sutis, no corpo emocional, no campo emocional, e depois elas são somatizadas para o físico. Muitas vezes as pessoas trabalham somente a questão no corpo físico e não trabalham o padrão emocional que está por trás disso. E aí acaba recorrente esse sintoma no físico e recorrente, e depois vai indo para outros lugares porque a pessoa não tratou esse padrão emocional. Então a minha orientação é você investigar que padrão emocional gera aquela doença física e aí sim trabalhar nesse padrão emocional para poder trabalhar o que está causando essa doença. Foi como eu falei, nós não somos médicos, né? Eu, na minha formação, não é médica, não é biomédica, então eu não posso olhar. Óbvio, a gente vai ganhando um conhecimento, vai tendo um conhecimento, existem sintomas mais comuns que a gente pode tratar, que é mais tranquilo de tratar, mas de repente chega para você um sintoma físico, uma doença física muito cabeluda que você nem conhece, procura compreender então em qual órgão está afetando, o que esse órgão significa, e aí você consegue olhar o campo emocional e atuar no campo vibracional e no campo emocional.
Tendo esse conhecimento, essa atuação, é a partir daí que você vai definir o seu tratamento com o seu paciente, a forma de utilização, qual o campo emocional, né? O que você vai tratar nesse campo emocional, e aí o paciente vai para casa e faz esse tratamento. Normalmente o tratamento é feito em um mês, né? Então eu dou esse prazo para o paciente entre uma consulta e outra. Então ele faz o tratamento durante esse um mês, eu já passo o produto para ele, né? O tratamento para esse um mês. E aí depois de um mês eu falo para ele retornar para a gente ver como é que tá. Então fazer uma análise, tanto aquela anamnese que a gente fez inicialmente, refazer essa anamnese para entender como que está os sintomas, como que está a qualidade de vida desse paciente. Aí algumas pessoas, Tati, eu não tenho conhecimento nem do campo emocional, eu não sei, eu não entendo nada de metafísica, eu não entendo nada de psicossomática. O importante é que a gente sempre pode fazer algo pelo nosso paciente. A gente sempre pode melhorar a saúde e o bem-estar, a qualidade de vida desse paciente. Então, de repente, ele chega lá para você com uma queixa física ou com uma queixa emocional, um padrão emocional, um transtorno mental, um transtorno emocional que você nunca viu na vida, que você não tem conhecimento nenhum sobre ele. O que você pode fazer é olhar como é o dia a dia desse paciente, se ele dorme bem, se ele é muito ansioso, se os pensamentos dele são muito lá na frente ou se ele é muito ligado ao passado. E aí realizar um tratamento que melhore essa qualidade de vida, que dê esse acolhimento, que dê esse tratamento para melhorar para esse paciente ter um bem-estar. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da aromaterapia, né? Que manejo clínico que eu tenho numa consulta de aromaterapia, o que eu preciso investigar um pouco mais na anamnese, como que eu posso perguntar, enfim, todo esse manejo clínico, esse entendimento da psicoaromaterapia, como interpretar as emoções e como trabalhar com os óleos essenciais vibracionais ou os óleos essenciais tradicionais, eu montei um grupo de estudos em psicoaromaterapia. Nesse grupo a gente vai fazer estudos de caso, então eu vou trazer algumas questões, trazer alguns padrões emocionais através do estudo da metafísica, da linguagem do corpo, da psicossomática, para a gente poder compreender ali qual sintoma, qual tratamento a gente pode fazer, e também eu dou abertura para trazer os casos clínicos para a gente poder fazer uma análise aí, um raciocínio clínico dentro desse grupo de estudos. Esses grupos de estudos acontecerão uma vez por mês, uma segunda-feira, última segunda-feira de cada mês. E aí é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que aí eu passo as informações das datas, horários, valores, e como você pode se integrar a nós aí para trazer esses benefícios, né, para se melhorar como terapeuta cada vez mais, para trazer esse benefício e trazer a aromaterapia, levar aí a aromaterapia para a maior quantidade de pessoas, que a gente sabe que é um tratamento maravilhoso, que é um tratamento de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida e que todo mundo pode e deve ter acesso. E se vocês tiverem alguma dúvida em tudo isso que eu falei, nesse campo, nessa consulta de aromaterapia, pode deixar aí o seu comentário, pode deixar o seu questionamento, que eu vou responder com muito prazer. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.